Beleza? Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença de vocês aqui na nossa casa. Sejam todos bem-vindos. Vocês que nos verão mais tarde pelo Facebook ou mesmo pelo YouTube, sejam todos bem-vindos também. E também aos nossos irmãos desencarnados. Acredito, embora eu não veja, acredito que muitos estão aqui acompanhando esse nosso trabalho. Seja bem-vindo. Boa tarde. E como sempre fazemos, vamos dando início através dos nossos recadinhos, né? Vamos lá. Então, palestras. Dia 28 de julho, terça-feira, às 8h15, o tema é a experiência individual do sofrimento. Quem vai fazer essa palestra é Lucy Godoy. Dia 29 de julho, quarta-feira, às 14 horas, os animais e o espiritismo. Olha aí. Quem é? Aqui vai estar cheio de gente, tenho certeza. Aqui vai estar cheio de gente. Vai lutar. Então, os animais e o espiritismo. E quem vai falar, nunca vem na nossa casa, né? O Cássio Branco de Araújo, ele nunca vem na nossa casa. Vamos lá. Eventos. Teremos no dia 25 de julho, das 12 às 14 horas, o primeiro almoço no SEAC. Tá? E o que vai ser? Arroz e fraldinha. Arroz, fraldinha, salada e uma sobremesa, né? É arroz de fraldinha. Arroz de fraldinha? Chama-se arroz de fraldinha. Vocês veem que eu sou cozinheiro de Mochê, né? Arroz de fraldinha, salada e uma sobremesa, tá? Vai ser das 12 às 14. Os ingressos já estão, os convites já estão disponíveis aqui na secretaria. Serão R$70, tá? Vai ser dia 25 de julho, das 12 às 14. E teremos também palestra musical às 14 horas. O palestrante musical será Reinaldo, deve ser um casal, Reinaldo e Sueli, né? Continuamos com a nossa campanha dos quadradinhos de lã, né? Você já conhece bastante. Temos aqui um dos quadradinhos, são 20 deles que se formam, que juntam e formam-se uma manta, né? E também, se você não souber fazer tricô, crochê, aceitamos também a doação de lã. Aceitamos também doações de roupas, calçados, acessórios e livros espíritas, novos e seminovos, para o nosso bazar de seminovos e doação para o Departamento de Assistência Social. Com relação a roupa, calçados, a gente pede que venha limpo, tá? Porque aqui nós não temos condições de lavar. Lembrando, roupas em bom estado e limpas. Aceitamos doações tanto em dinheiro quanto em Pix, tá? Se alguém precisar, nós temos o QR Code ali do nosso Pix. E doação, qualquer valor, tá? Agora, quando for com relação à mensalidade, o valor mínimo é 30, tá? Por que 30? Porque foi estabelecido nas nossas reuniões e nós não podemos baixar esse valor, porque já foi decidido. Agora, com relação à doação, qualquer valor, aceitamos qualquer doação. Aceitamos também a arrecadação de tampas plásticas, lacres metálicos e notas fiscais sem CPFs. Essas tampas, esses lacres e as notas serão adicionadas ao Instituto Amor Rosa. Eles fazem tratamento contra o câncer, né? Isso, exatamente. Então será direcionado ao Instituto Amor Rosa. Temos aqui atendimento fraterno que funciona de duas maneiras. Presencial, a pessoa chega 30 minutos antes, fala com um dos nossos trabalhadores, se for o caso, temos uma salinha aqui para que a pessoa pode ficar mais à vontade para conversar conosco. Dependendo do caso, pode-se levar o nome da pessoa para um trabalho de obsessão, às vezes é parte física, parte que nós fazemos na segunda parte aqui também, ou mesmo à distância, através do WhatsApp, deixa o número aqui, nós passamos para a pessoa entra em contato e pode ser realizado também pelo WhatsApp. Temos livros novos e seminovos na biblioteca para venda. E temos também a biblioteca circulante. O que é a biblioteca circulante? A pessoa pega o livro, lê em casa e depois traz de volta para nós. Cantinas. Terças-feiras nós temos cafés, chás, cappuccino e água, sucos, né? Agora, em quarta-feira, o que nós vendemos lá? Água, sucos, refrigerantes, tá? Que nós não temos essa disponibilidade de uma pessoa justamente para ficar na cantina. Agora teve bolo de fubá. Não, terça-feira. Eu assisti a palestra Ele mesmo, bolo de ontem fubá. teve bolo de fubá. Terça-feira, realmente, primeiro as pessoas Sim. assistem os trabalhos, depois ficam lá um tempão. É. Tá?
Isso daí na terça funciona assim. É. Infelizmente quarta não dá porque nós não temos esse pessoal para ficar disponível lá. E quarta-feira o que acontece? Quando está calor aqui, vocês sabem que ali é muito quente. Então ia ser difícil a pessoa ficar ali no calor, tomando um cafezinho, um chá, você entendeu? Então tem isso daí também. Mas estamos estudando uma possibilidade de fazermos alguma coisa na quarta também, tá? Por isso, só explicando porque terça tem e na quarta não temos. Terça-feira o pessoal vem do serviço. Vem. Então, E tinha bastante gente, eu assisto toda terça. Toda terça eu Mas assisto. tem uns bolinhos Toda terça eu gostosos. assisto. E cada vez tem um bolo diferente. Falei, ai, se eu pudesse estar lá comer bolo de fubá. Não, é realmente muito gostoso. É que, por exemplo, o pessoal de terça acaba o negócio e eles ficam lá comendo, entendeu? O de quarta-feira geralmente Todo mundo aqui. magro na terça, é isso? Não, não é magro não. Tem uns que estão assim, ó. Não vou caguetar não. Não vou ser cagueiro. Eu tenho uns que estão assim, ó. Tudo bem. Brincadeira, tá pessoal? Mas terça-feira funciona assim. Na quarta nós temos água, sucos e refrigerantes, tá bom? Antes nós tínhamos só Facebook, né? Mas agora nós temos o YouTube também. Para acessar, é só acessar @SEACLapa. Lá nós temos, lembrando que não é só SEAC, tá? Se você colocar SEAC vai aparecer vários lá. Tem que ser @SEACLapa. Lá temos vídeo das palestras, evangelhos realizados no SEAC. E temos também o Momentos com o SEAC. São 3 trabalhadores nossos que falam sobre diferentes livros, tá? Temos isso também, Momentos com o SEAC. Estamos com promoção das nossas canecas, estamos vendendo as nossas canequinhas, tá? Algumas tem Chico Xavier, outras tem a avó Dona Kardec, outras tem preço de Cáritas. E os modelos estão ali na secretaria e são R$40 cada canequinha. Certo? E o assunto mais importante, na minha opinião, é o Evangelho no Lar. Todos aqui fazem Evangelho no Lar? Ainda não? Aqueles que não fazem, a gente aconselha para que façam, porque o Evangelho nos Lar dá uma proteção para o nosso lar muito, muito grande, e geralmente realizar num dia da semana e no mesmo horário. Para quê? Para que os nossos amigos espirituais possam nos auxiliar também a realizar esse Evangelho. Vamos dizer, domingo, 8 horas da noite. Os nossos amigos espirituais já estão acostumados com esse horário, vão lá, nos auxiliam também a realizar esse Evangelho e traz também uma proteção maior para os nossos lares. Eu vivo brigando com minha família e tal. Mas você faz o Evangelho? Você se concentra? Você tenta fazer a sua parte? Não. Aí fica difícil, né? Aqui a gente sempre fala isso. Se nós não fizermos a nossa parte, não adianta. Não adianta vir aqui desculpa falar a verdade aqui, não adianta vir na casa espírita aqui achando que está tudo resolvido. Não vai resolver. Nós temos que fazer a nossa parte. O que a gente aprende aqui, em casa a gente tem que praticar. E isso serve para todos, inclusive para quem está falando aqui também, tá? Principalmente, né? Principalmente. Vamos lá. Agora que já passamos os nossos recadinhos, vamos procurando deixá-los de lado aqui na nossa mente, desligando de tudo que tem acontecido na nossa caminhada, elevando nosso pensamento a Deus, ao nosso Pai, ao nosso Mestre amado Jesus, e agradecendo também aos nossos amigos espirituais a oportunidade de estarmos reunidos nesta casa, para que possamos aprender algo novo, ou mesmo relembrar algo que já foi dito. É sempre importante estarmos aprendendo, vendo algo novo, refletindo sobre tudo que nos é dito, pois a nossa doutrina nos prega sobre uma fé raciocinada. Portanto, caso tenhamos alguma discordância sobre o que está sendo dito, pode vir falar conosco, que a nossa finalidade é, como vocês, procurar aprender, procurar evoluir e procurar ser hoje um pouco melhor do que fomos ontem. E para que possamos iniciar realmente os nossos trabalhos, vamos dizendo a oração que o Mestre amado Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja,
Graças a Deus e graças a Jesus. Hoje então o Evangelho vai ser comigo também. E hoje nós vamos ter um Evangelho eclético. Olha que chique, hein? Eclético. Vamos falar um pouco sobre futebol, sobre Copa do Mundo, mas Copa do Mundo com o Evangelho, nada a ver, né? Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Vamos ter uma historinha, vamos falar um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e, para encerrar, a gente vai ver uma lição de palavras de vida eterna, tá? Então vamos começar aqui pelo futebol. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, eu gostaria que vocês fossem sinceros na resposta, tá? Não vale falar assim, não, vou me entregar aqui. Eu gostaria que fossem sinceros na resposta. Alguém lembra aqui quanto foi o resultado de Brasil e Alemanha em 2014? Alguém lembra aqui? 7-1. 7-1? Nossa, que triste, hein? Foi difícil. Outra pergunta agora. Alguém passou a torcer contra a Alemanha depois disso? Sincero. Todo mundo, certeza. Todo mundo? Brasileiro, todo Mas por causa de um jogo? Ai, mas tirou o nosso Brasil. Então, alguns de nós passaram a torcer contra a Alemanha. Eu passei a torcer também contra, tá? Desculpa. Como eu estou pedindo sinceridade de vocês, eu não posso deixar de ser sincero. Outra pergunta. Alguém torceu para o Paraguai contra a Alemanha? Nossa. Essa semana nós tivemos Paraguai contra a Alemanha. Alguém torceu? Quase todo mundo. Somos Paraguai desde criancinha. Eu torci para a Alemanha ir embora. Tá vendo, ó? Ela foi. Acho que vocês estão começando a entender aonde eu quero chegar. Vamos lá. Alguém se sente vingado quando a Alemanha perde? Não. Por exemplo, quando... Não, me sinto aliviada que ele foi embora. É. Então, muitas vezes... Aliviada não, mas aliviada. Eu vou falar por mim, tá? Muitas vezes eu torço contra o time torço a favor do time mais fraco, para que ele possa eliminar o mais forte, porque assim vai aliviando o caminho para o Brasil, você entendeu? Não sei se é errado pensar assim, É mas assim que eu penso também. eu penso dessa maneira. Por exemplo, o Paraguai teoricamente é mais fraco, então torço para o Paraguai. A Alemanha saindo já é um forte que já ficou no meio do caminho. A Holanda já ficou no meio do caminho. Então, o que acontece? Então, parece que, por causa de uma partida de futebol, a gente... Por que eu estou falando sobre isso daqui? Eu estava lá no prédio lá, conversando sobre futebol. Uma pessoa disse, eu odeio a Alemanha depois de 2014. Não, também não. Assim, Não, é assim, para entender agora por que eu trouxe o assunto futebol para o nosso evangelho. Tá? Então a gente sentiu um pouquinho de inveja, eles ganharam de nós. Opa, sejam bem-vindas. Alguns sentiram raiva e outros chegaram a sentir ódio, tá? Por causa de uma partida de futebol. Acho que ódio é uma palavra muito forte, tá? Então, mas ela usou essa palavra, ódio. Talvez ela não tivesse sentido ódio, mas ela falou assim, eu odeio a Alemanha depois de 2014. Inclusive essa frase foi que me ajudou a falar assim, pô, vou falar isso aqui no Evangelho lá. Eu acho que ódio é uma palavra que... Sim, pesada. mas onde eu quero chegar? Eu entendo que você... Uma partida de futebol fez que uma pessoa falasse que eu tenho ódio da Alemanha por causa de uma partida de futebol em 2014. Falta de estrutura dela, do espírito, né? Que tá muito... Porque uma coisa só e um jogo que nem diz nada. O que vai acrescentar na nossa vida isso? E vamos ser sinceros, o que eles fizeram de mal para nós? Então, Eles jogaram futebol, ganharam de nós de 7-1. Eu sou brasileiro, acompanho muitos jogos da seleção. Se nós tivéssemos ganhado deles de 7-1, vou usar umas frases que os jogadores... Era colinho no meio das canas, chapeuzinho para cá, chapeuzinho para lá. Em suma, a gente ia humilhar os alemães. Sendo sincero, está conhecendo o jogador brasileiro do jeito que é. Da mesma maneira que se o francês também meter 7, 8 em algum time, eles vão dar um meio da perna dos caras, porque ele dá chapeuzinho. A Alemanha não. Eles ganharam de nós jogando futebol, marcaram 7 gols. Foi terrível, mas eles só fizeram isso. Então algumas pessoas sentem raiva, inveja, ódio por causa de uma partida de futebol. Em 2014, às vezes sente até agora. mas eu sei que o evangelho não é hora de debate, né? Não, mas pode falar.
Eu trago esses assuntos justamente para cada um Você falar. sabe que eu acho que esse negócio em relação à Alemanha é coisa que vem de muito longe. Às vezes ela pensa que é isso do jogo, que ela ficou com raiva. Talvez todos nós aqui, quando fala da Alemanha, a gente já fica Hitler e tudo aquela, né? Então você já tem aquilo ali. Não é por causa do jogo. Então, Lá. aproveitando o que você está falando, imagine se nós fôssemos aqueles judeus que sofremos lá na mão deles. Como que a gente ia gerir então? Se por causa de um futebol algumas pessoas têm ódio, imagine se nós tivéssemos sido presos, passado por tudo aqueles coisas. Imaginem, tá? Eu estou puxando vocês aqui, depois agora eu vou partir para a historinha, tá? A história de hoje chama-se A Cobra e o Vagalume. E a história é mais ou menos o seguinte: tinha uma cobra que queria devorar o vagalume de qualquer jeito. E então ele passou a perseguir o vagalume. Então o vagalume no primeiro dia voava de um lugar para o outro, a cobra ia lá atrás e queria pegar ele. Ele voltava para outro lugar, a cobra ia lá e queria pegar ele. Isso daí foi o dia inteiro. No segundo dia, a mesma coisa. O vagalume ia para o lugar, a cobra ia atrás dele. Voava para outro lugar. Imagine o sacrifício da cobra para perseguir um vagalume que voa, hein? E a cobra ia atrás. No terceiro dia, a mesma coisa. Aí o que o vagalume fez? Ele se cansou e falou assim: vou fazer o seguinte, eu vou encarar essa cobra e vou ter uma conversa com ela. Então a cobra se aproximou dele, tá? Quando já estava pronta para colocar as presas nele, o vagalume fala assim: posso te fazer 3 perguntas? Aí a cobra fala assim: pode, mas eu vou te devorar. Então eu vou para a primeira pergunta. Qual que era a primeira pergunta? Eu faço parte da sua cadeia alimentar? O vagalume faz parte da cadeia alimentar de uma cobra? Ela responde: não. Mas eu vou te devorar. Posso então fazer a segunda pergunta? Aí a cobra fala: pode, mas eu estou com pressa que eu vou te devorar. Eu te fiz algum mal? A cobra responde: não. E a cobra já estava louquinha para devorar o vagalume. Então faça logo a terceira pergunta, vagalume, que eu vou te devorar. Mas se eu não faço parte da sua cadeia alimentar, se eu não te fiz nenhum mal, por que você quer me devorar? Qual foi a resposta da cobra? Eu não suporto o seu brilho. Eu vou te devorar porque eu não suporto o seu brilho. Ou seja, a cobra tinha inveja do brilho do vagalume. O que ela fez? Devorou o vagalume, acabou com o vagalume. Certo? Mas não brilhou. Hã? Mas não brilhou. Não brilhou, continuou sem brilhar. Mas ela não suportava o brilho do vagalume, por isso ela foi lá e comeu o vagalume. E o que a lição também nos fala? Às vezes nós somos a cobra. Não suportamos que alguém brilhe. Uma pessoa tem mais dinheiro do que nós, tem um carro muito bom. Queria tanto esse carro. A pessoa tem uma casa enorme lá. Queria tanto essa casa. Às vezes a pessoa aparentemente é mais feliz do que nós. Queria ser como ele, tão feliz. Mas será que essa pessoa lá que é tão feliz assim, não tem uma doença, não tem um problema familiar, não tem alguma coisa assim? Só que a gente não vê isso. A gente só vê o brilho dele. E a gente vai lá e quer acabar com ele. Certo? E às vezes nós somos vagalume. Às vezes a gente consegue ser simpático. Às vezes a gente consegue ser bom. Às vezes a gente consegue tratar bem as pessoas. Às vezes a gente procura fazer caridade. Enfim, a gente resumindo, uma pessoa legal, uma pessoa do bem. E isso incomoda aqueles que não são. Então o que eles querem? Eles querem de alguma maneira acabar com a gente. Eu tenho algo pra falar. Mas Pode. antes a gente, Pode falar. a gente olha só do próximo e a gente não vê o que tem de bom na gente. Porque ninguém é 100% nossa, como eu sou terrível. Às vezes a pessoa tem alguma coisa que eu não tenho, mas eu tenho alguma coisa que aquela pessoa não tem. Exato. E a gente não olha as partes boas que tá na gente. Isso. Só olhando pro outro. Exato. É o que... Uma das coisas que a gente depois, quando lê o Palavra de Vida Eterna, a gente vai voltar nessa parte. Que o tema é vencer o bem contra o mal, tá? O que acontece? Então, a gente deve buscar mais em nós o bem, ser uma pessoa legal.
Poxa, mas eu vou fazer o bem? O João é ruim pra caramba. A Maria só faz coisa ruim e eu tenho que ser o bem? Pessoal, problema do João, problema da Maria. Se eu fizer as coisas corretas. E outra coisa, tá? Vamos pegar o exemplo de Jesus Cristo. Ele veio só nos passar coisas boas. O que aconteceu com ele? Ele acabou sendo crucificado. Vamos dizer que se a gente faz um bem aqui, mas ele ajuda tal pessoa é vagabundo, tal pessoa não presta, e lá ele está ajudando tal coisa. Pessoal, volto a repetir. O problema é de quem é vagabundo, o problema é de quem não faz nada, o problema é de quem não quer se melhorar. Nós aqui, a gente aprende que a gente tem a obrigação de tentarmos buscar o bem. Tá? Nós vamos ver aqui na lição aqui, não é nada fácil não, mas nós temos que buscar. Sem olhar a quem. Hã? Fazer o bem sem olhar a quem. Fazer o bem sem olhar a quem. Está no Evangelho também. Tá? Pô, mas você está falando aí na frente é fácil. Eu não estou falando que eu faço isso. Eu mesmo falei assim que em determinados momentos eu torço contra a Alemanha. Eu torço contra a Argentina. Desculpa a sinceridade. Eu torço contra a Argentina. Se bem que o Messi às vezes me faz aliviar um pouco isso daí, tá? Mas eu torço contra a Argentina. Tá bom? Às vezes um corintiano torce contra o palmeirense contra o corintiano. Há essas rivalidades. Mas até ter rivalidade é uma coisa normal. O que não pode é a pessoa partir para a violência, partir para a ignorância, brigar com o outro por causa de uma partida de futebol. Ou, como disse a pessoa, me falou, eu odeio a Alemanha por causa do 7-1. Mesmo porque, em 2016, nós fomos campeões olímpicos em cima deles. Tá? Só lembrando isso daí também. Mas, por que eu falo isso daí? Uma partida de futebol fez com que a gente chegasse a esse extremo. Imagine se alguma pessoa vem, rouba a nossa casa, mata um parente nosso. Como que a gente vai agir então com essa pessoa que fez isso? Deus me livre, pensando pesado, uma pessoa estuprou uma filha nossa. Como que a gente vai conseguir perdoar essa pessoa? Sendo que por causa de uma partida de futebol, a gente chega e tem ódio de outro país. Quando chegar numa coisa mais pesada, como que a gente vai fazer? Vai ter que ter várias encarnações. Vai ter que ter várias encarnações. Entendeu? Nós vamos falar aqui, vamos falar um pouquinho sobre a raiva. Está num capítulo fácil de se seguir. É o capítulo 12, amai os vossos inimigos. Facinho esse capítulo aí, viu pessoal? E a gente vai falar um pouquinho sobre a vingança. Então pessoal, só relembrando, muitas vezes, infelizmente, nós somos a cobra. A gente tem inveja, a gente tem raiva, a gente tem ódio, porque a pessoa é bom, porque a pessoa consegue passar coisas boas. Imagine se aquela pessoa, então, for uma pessoa ruim, que faz mal para os outros. Então, aí que a gente vai odiar de vez essa pessoa. Se a gente, que nem a cobra, matou um vagalume porque ela brilhava, imagine quando faz as coisas ruins. Tá? Então, que a gente procure ser mais o vagalume, que a gente procure cada vez irradiar mais a nossa luz, mesmo que a gente venha sofrer consequências com isso, muito melhor do que sermos a cobra. Tá? E vamos continuar aqui. Nós falamos, estamos falando sobre raiva, estamos falando sobre ódio, e como eu disse, no capítulo 12, amai os vossos inimigos. Eu só vou ler alguns trechinhos aqui, tá? Para comentar rapidinho, para que não prolongue muito o evangelho, tá? A vingança é um dos últimos resíduos dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. Ela é, como o duelo, um derradeiro vestígio daqueles costumes selvagens que se debatia a humanidade no começo da era cristã. Por isso, a vingança é o índice seguro do atraso dos homens que a ela se entregam. Ou seja, infelizmente ainda temos esse sentimento bárbaro dentro de nós, que é o sentimento de vingança. Certo? Continuando aqui. A vingança é um sentimento tanto mais funesto quanto a falsidade e a vileza, que são duas companheiras assíduas. Com efeito, aquele que se entrega a essa paixão cega e fatal quase nunca se vinga às claras. Geralmente quem se vinga não faz frente a frente não, né? Geralmente é assim escondido, faz as coisas por trás, vai armando, né? E ela menciona aqui 2 tipos de vingança. Primeira, quando é o mais forte.
Precipita-se como uma fera sobre o que considera seu inimigo, pois basta vê-lo para que se inflamem a sua paixão, a sua cólera e o seu ódio. É no caso aí a cobra, né? Ela era muito mais poderosa que o vagalume, simplesmente usou da sua força e foi lá, engoliu o vagalume, acabou com ele. Então, quando o cara é mais forte e ele tem sentimento de vingança, ele não precisa ficar armando as coisas. Ele chega na... Por exemplo, um cara que é muito mais forte que eu, ele tem raiva de mim, ele vem me encher a cara de porrada. E resolveu a situação dele, né? Por enquanto. Tem o outro lado da moeda também, que é, no mais das vezes, porém, assume uma atitude hipócrita, dissimulando mais do fundo do seu coração seus sentimentos que o animam. Toma então caminhos escusos. Esse caso aqui é no caso das pessoas mais fortes, mais fracas. Tomam caminhos escusos, seguindo o inimigo na sombra, sem que se desconfie, e aguarda um momento propício para feri-lo sem perigo. Ocultando, vigia-o sem cessar. Prepara-lhe ciladas odiosas, e quando surge a ocasião, derrama-lhe o veneno na taça. Foi aquilo lá que eu falei. Por exemplo, eu quero me vingar de tal pessoa, só que ele é muito mais forte que eu, mais poderoso, tem mais dinheiro. Como é que eu vou fazer para me vingar? Então eu não encaro ele de frente. Eu finjo, por exemplo, que sou amigo dele e vou comendo pelas beiradas. Na hora H eu vou lá, dou o bote, me vingo dele e, teoricamente, estou satisfeito. Eu fiz o que eu queria. Mas isso é decorrência de hábitos bárbaros que, infelizmente, nós temos ainda. Tá? Então, esse capítulo aqui, o próximo fala sobre ódio. Só que como eu já estou falando muitas coisas ruins, vamos deixar o ódio para outro dia, né? E agora vamos ver o sentido oposto disso daí. No livro Palavras de Vida Eterna, a lição número 10 chama-se Vencer o Mal. E diz assim: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Eu só vou ler uma partezinha porque ela é comprida para não prolongar o evangelho. Mas essas frases aqui que são importantes, na minha opinião. O melhor processo de distinguir a calúnia e a maledicência é confiar nosso próprio verbo à desculpa e à bondade. Então, contra a calúnia e a maledicência, a desculpa e a bondade. O recurso mais eficiente contra a preguiça é o nosso exemplo firme no trabalho constante. Combater preguiça, o trabalho constante. O meio mais seguro de reajustar aqueles que desajudam ao próximo é ajudar incessantemente. O remédio contra a maldição é a bênção. Os antídotos para o veneno da injúria são a paz do silêncio e o socorro da prece. Ou seja, para tudo tem um jeito de nós vencermos o mal. Só que exige muito esforço nosso. Tá? É por isso que é muito difícil de nós sermos o vagalume. Porque vai exigir todos esses trabalhos, todos esses combates que a gente tem que ter em nós. E eu tinha feito uma observação, o vagalume, ele tem a luz natural dele, né? Chega à noite lá, acende a luz natural dele lá e ele é visto. Só que para nós termos a nossa luz própria, a gente vai ter que batalhar bastante. Tá? Então o nosso trabalho vai ser muito duro, muito árduo. Mas compensa. Tá? Para que a gente possa ser esse ser de luz, essa pessoa do bem, a gente vai ter que batalhar muito. Mas é possível. Alguém tem alguma coisa a comentar sobre alguma discordância, sei lá? Já? Então, então vamos continuar com os nossos trabalhos. Lembrando que vamos tentar ser os vagalumes. É mais fácil ser a cobra do que ser o vagalume, mas vamos tentar ser o vagalume. Né? Buscar a nossa luz. Vamos então nesse momento nos envolvendo com a prece de Caritas, a prece da caridade. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, é ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, a
criança o guia e a órfã o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, meu Deus, para aquele que não vos conhece, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra, deixar beber das fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós nos esperamos de braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, mas dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deva refletir a vossa santa e bendita imagem. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então, depois dessa prece maravilhosa, prece de cartas, vamos nos preparando para as mensagens da tarde de hoje. Tem uma psicografia, né, Meire? Uhum. Então a Meire vai ler para nós a psicografia que ela recebeu. Que as bênçãos de nosso Pai estejam conosco. Queridos, somos todos irmãos. Não importa de que lugar, de que modo e em que época. Somos filhos de nosso Pai amado, que nos ama indiscriminadamente. E Ele espera que todos nós aprendamos a colocar em prática todos os ensinamentos que nosso Mestre Jesus nos trouxe para serem colocados em prática. Será que estamos todos nos dedicando a praticar todos os seus ensinamentos? É claro que estamos. É claro também que cada um de nós somos ainda aprendizes desses ensinos. Tenhamos em nós que somos capazes de ser muito melhores que somos ainda. Nos abstermos das lições que recebemos, porque ainda somos fracos e preguiçosos na prática do que ouvimos e lemos. Somos ainda fracos e não nos esforçamos um pouco mais, pois isto é muito trabalhoso, nos cansa, principalmente, porque não vemos os resultados que queremos de imediato. Então, queridos irmãos, me perdoem por ser tão verdadeiro, mas recebam as minhas palavras como um bálsamo que irá ajudá-los a se dedicarem mais ao bem do que só tentar. Isto não quer dizer que não estão crescendo, não. Vocês já acrescentaram muitos pontos positivos. Tanto é que os vejo mais claros e mais esforçados. Continuem na luta contra todos os males e sejam mais luz e felicidade. Que Deus os abençoe. Vocês escutaram aí? Tá vendo? Não é fácil, tá? Mas a gente tem condição. E tem uma coisa, tá, pessoal? Nós já caminhamos até que bastante. Algumas encarnações lá atrás, a gente fala assim, eu fui aquele lá que libertem Barrabás, né? Então nós já caminhamos alguma coisa, tem muito a caminhar ainda, mas devagarzinho a gente vai chegando lá. E vamos então passando a um momento muito importante dos nossos trabalhos. É o momento em que temos a oportunidade de vibrarmos pelas pessoas que estão passando por dificuldades. Nós temos as nossas dificuldades, mas existem pessoas que estão com situações muito mais difíceis que a nossa. Vamos aproveitando esse momento e nos envolvermos com as vibrações da nossa tarde. Então, nesse instante, vamos unindo os nossos pensamentos num só ideal e junto com os nossos amigos espirituais que aqui já se encontram presentes, vibremos. Para que todos os homens, através de atitudes de caridade e amor ao próximo, possam evoluir moral e espiritualmente,
para a verdadeira regeneração deste nosso planeta. Para que todos os governantes de cada país tenham consciência, dignidade e respeito para com todos os cidadãos. Vamos vibrar muita fé, muita esperança e muita força para todos aqueles que se encontram desiludidos e perdidos nos vícios. Vibremos conforto e esperança a todas as crianças, tanto as desamparadas quanto aquelas recolhidas em orfanatos. Muita harmonia e união a todas as famílias. Muita saúde e esperança a todos os doentes, onde quer que se encontrem. Vibremos também respeito e carinho a todos os idosos, sejam eles nossos parentes, amigos ou até desconhecidos. Muita luz e um caminho repleto de conforto a todos os espíritos encarnados, e que os espíritos que ora estão reencarnando neste planeta sejam recebidos também com muito carinho e amor. Vibremos para que todas as casas assistenciais, ajudadas por todos nós, tenham muita força, muita esperança e que sempre possam prover as suas necessidades. Vamos vibrar agora para que a água que aqui se encontra seja fluidificada pelos nossos benfeitores espirituais e sirva de remédio e alívio para todos os nossos males, sejam eles físicos ou espirituais. Vibremos também para que os nomes que se encontram em nossa caixa de vibrações, encarnados e desencarnados, possam receber do plano espiritual o que mais necessitam, mas sempre de acordo com os seus merecimentos. E neste momento, pedimos bênçãos de paz, de amor, de cura e alívio para todos nós que aqui estamos, e também para todos aqueles que deixamos em nossos lares. E agradecidos dizemos, graças a Deus e graças a Jesus. Então, depois dessa oportunidade de vibrarmos por essas pessoas, vamos nos preparando para o encerramento da primeira parte dos nossos trabalhos. Depois nós passaremos ao passe. Lembrando que aqueles que tiverem um tratamento, ou seja, que podem tomar o segundo passe, depois de tomarem o primeiro, retornem ao salão para tomar o segundo. Tá? E que possamos retornar aos nossos lares com muita paz e muita harmonia. Vamos então ao encerramento da primeira parte dos nossos trabalhos. Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, a espiritualidade amiga que esteve conosco aqui, e que nós possamos levar tudo que aprendemos hoje para os nossos lares. Eu vou fazer aqui o Pai Nosso meditado, que tem muito a ver com tudo que o Edivaldo falou, né? Que é inútil a gente fazer o Pai Nosso, mas sem ver o sentido de cada palavra. Será inútil dizer Pai Nosso, se em minha vida não ajo como filho de Deus, fechando meu coração ao amor. Será inútil dizer que estais no céu, se os meus valores são representados pelos bens da terra. Será inútil dizer santificado seja o vosso nome, se penso apenas em ser cristão por medo, superstição e comodismo. Será inútil dizer, venha a nós o vosso reino, se acho tão sedutora a vida aqui, cheia de supérfluos e futilidades. Será inútil dizer que seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, se no fundo desejo mesmo é que meus desejos se realizem. Será inútil dizer o pão nosso de cada dia nos dai hoje, se prefiro acumular riquezas, desprezando meus irmãos que passam fome. Será inútil dizer perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se não me importo em fazer injustiças, oprimindo e magoando aos que atravessam o meu caminho. Será inútil dizer e não nos deixe cair em tentação, se escolho sempre o caminho mais fácil, que nem sempre é o caminho certo. Será inútil dizer, mas livrai-nos do mal, se por minha própria vontade
procuro os prazeres materiais e tudo que é proibido me seduz. Será inútil dizer amém, porque sabendo que sou assim, continuo e nada faço para me modificar. Que possamos levar essas palavras conosco, para os nossos lares, e que possamos refletir muito sobre elas. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, desejamos boa tarde a todos.